Quando Deus entregou a Adão a administração da criação, descrita a partir do versículo 2 de Gênesis 1, e Adão falhou, tudo ficou arruinado e mais uma vez sujeito ao pecado. Eu digo mais uma vez porque incontáveis eras antes da ruína que se abateu sobre os habitantes do Jardim do Éden, na atual criação, o pecado já havia pervertido os céus e a terra em uma ruína que transtornou o universo. O fato de existir no Éden uma serpente satânica demonstra que o pecado original não seria o de Adão e Eva, mas do diabo e seus anjos, muito tempo antes. Os incontáveis fósseis estão aí para provar que pecado e morte não fizeram a sua estreia no Jardim do Éden, mas muito antes. Quando Paulo diz em Romanos 5,9 que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ele está se referindo à humanidade criada a partir de Adão, e a uma esfera bem específica, que é a esfera da criação, e não do que possa ter existido antes do Jardim do Éden. Depois de, no princípio, Deus ter criado os céus e a terra, em Gênesis 1:1, e pode ter certeza de que essa criação foi perfeita, porque Deus não criou as trevas e muito menos o caos, nós vemos no versículo 2 que a terra era ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A tradução correta para o verbo do versículo 2 é esta: a terra estava e não a terra era, como aparece na maioria das Bíblias. A versão Reina Valera, em espanhol, diz: "Y la tierra estaba desordenada e vacía", como é também a versão católica da CNBB, que diz: "a terra estava deserta e vazia", ou seja, não era essa a sua condição original, mas a condição em que ela ficou como decorrência de uma convulsão gerada pela queda de Satanás e seus anjos em tempos imemoriais. Isaías deixou claro que a criação original não era sem forma ou devastada, como seria uma tradução mais apropriada para o termo, e nem vazia ou caótica. O profeta escreveu: "Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro." Isaías 45:18. F. W. Grant comenta em The Notes from the Numerical Bible o seguinte: 7 palavras descrevem a criação original no primeiro versículo. No segundo, a terra, enfatizada em contraste com os céus, é sem forma e vazia. A escuridão está na face do abismo, não em todos os lugares. E a luz do primeiro dia não é criada naquele, mas trazida à existência lá onde não estava naquele momento. O abismo também não é um verdadeiro caos, nem a terra é isso, mas tudo são águas, sob as quais a terra está sepultada e que são removidas no terceiro dia para que a terra seca apareça. Tudo isso mostra um estado de coisas bastante de acordo com a ideia de alguns de alguma conturbação cataclísmica sucedendo às eras geológicas cujos restos estão sepultados nos estratos e imediatamente precedendo a introdução do homem e dos animais que vieram com ele. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.